Olá, pessoal! Como vocês sabem, escrever redação é um processo que passa por várias etapas. E hoje nós vamos ver a evolução de trechos de dissertações. A gente vai entender como é que uma redação passa de uma etapa inicial, aquela que contém bastantes erros, até ir para uma etapa mais aprimorada, né? Praticamente o texto ideal que você vai colocar lá na sua prova, tá? Então vejamos aqui um dos exemplos. Nós temos aí o título, o aborto aos olhos da sociedade em pleno século XXI. Vocês observam que o trecho que nós escolhemos, ele está configurado em três cores diferentes. A cor vermelha foi a versão 1, é o que a gente chama de produção inicial em uma sequência didática, tá? É o primeiro texto produzido por um aluno em relação ao tema. Depois nós temos o texto reproduzido, a partir das primeiras correções feitas aqui. O texto foi reproduzido pelo aluno. E por último, ele fez uma terceira cópia, uma terceira transcrição da sua redação em cima ainda das colocações feitas no texto 2. A partir do trabalho com a escrita, com os elementos linguísticos, com a escolha desses elementos, para montar o parágrafo, para montar os períodos, tudo isso aí vai culminar com uma redação mais bem produzida. Então vejamos aqui o primeiro texto que diz assim: na maioria das pessoas, elas ficam questionando com frequência se a legalização do aborto é legal para eles fazerem, pois essa legalização do aborto é um caso que gera muitas polêmicas entre as pessoas, por vários motivos, que são religiosos, preconceito da família e desconhecimento do aborto. Então, quando você analisa esse primeiro textozinho aí, o que é que você vai observar de mais frequente? Que tipo de erro precisaria ser retirado? Que observações precisariam ser corrigidas, precisariam ser aprimoradas, né? Então, vejamos aqui que é uma redação que faz parte de uma introdução. Essa introdução, quando nós fazemos a leitura, dá para se ter uma ideia do que vai ser trabalhado no texto inteiro. Dá para se ter uma ideia do ponto de vista do redator. A gente observa que ele está fazendo uma dissertação de caráter expositivo. Dá a entender que são questões que serão desenvolvidas no decorrer do texto. Mas como o nosso foco aqui é só a montagem, nós observamos o seguinte, olha só. Na maioria das pessoas é um trecho bem informal. Na maioria, não é interessante você começar com na, porque não faz sentido, já que aqui na frente tem um sujeito elas. Na maioria das pessoas, elas. Então é uma repetição de sujeito. Aqui a legalização do aborto ser legal, né? Legalização e legal são palavras cognatas, são palavras da mesma família. Então é necessário, é interessante que se evite. E esse legal aqui também daria a entender se legal no sentido de ser uma coisa boa, né? Legal um adjetivo, né? E não legal no sentido de estar legalizada. Então é importante também pensar na palavra certa para se usar. Para eles fazerem, quem são eles? Né? Porque aqui falou elas, as pessoas, e agora virou eles. Aqui nós não temos vírgula, né? Na verdade o texto inteiro só tem uma vírgula aqui. E aqui novamente a repetição de legalização do aborto, olha só. É um caso que gera muitas polêmicas entre as pessoas, um termozinho desnecessário, porque polêmica tem que ser entre pessoas, né? Só pessoas conversam, tem polêmicas, geram polêmicas, por vários motivos que são religiosos. A ausência da vírgula aqui dá a entender que os motivos são religiosos, mas com a vírgula você deixa um aposto, né? Vários motivos, aí você enumera religiosos, preconceitos, etc. Tá? Então é um texto que a gente observa que ele tem um caráter introdutório, sim, isso é importante a gente frisar. É um texto dissertativo expositivo. Dá para você entender o que vai ser trabalhado no decorrer por causa dessas colocações aqui. Mas, obviamente, ele precisaria de uma correção, né? Apontando esses detalhes que nós estamos mostrando no texto 1, a correção ficou assim. A primeira correção do aluno. A maioria das pessoas ficam questionando com frequência se é legal legalizar o aborto,
pois essa legalização é um caso que gera muita polêmica entre as pessoas por vários motivos: religião, desconhecimento profundo do assunto e preconceito. Bom, a gente pode sim dizer, por um lado, que houve um avanço em relação ao texto 1, por exemplo, a questão da pontuação do pois, a questão dos 2 pontos aqui, né, para enumerar aquilo que nós mencionamos, a retirada do na, que ficou apenas a maioria das pessoas ficam questionando, e não na maioria das pessoas, elas. Né? E, bom, legalização do aborto 2 vezes foi retirado também, né, esse trechozinho. Ainda há problemas, né? Legal, legalizar, pois essa legalização é uma repetição, né? Mas a gente já observa um avanço em relação ao texto 1, tá? Bom, esse avanço, obviamente, ele não é suficiente para a gente dizer que nós temos aí uma introdução bem alavancada, uma introdução bem feita, né? Então vejamos aqui o texto verde, que foi o texto definitivo. Quando a gente fala de texto definitivo, não quer dizer um texto perfeito, um texto que não tenha erros. É um texto que foi refeito. Então, nesse processo de reorganização textual, o que importa para a gente é que a versão final, no caso a versão verde, seja a melhor em relação às anteriores, tá? Mas essa seria uma introdução muito boa em relação ao que já havia sido feito aqui. Com frequência, a legalização do aborto ainda gera polêmica na sociedade por vários motivos, dentre eles os religiosos, familiares, além da própria falta de conhecimento sobre o tema. Lembrando que é o texto do aluno, ainda a gente colocaria aqui a uma vírgulazinha, né? Mas se você observar, está bem melhor, está sucinto, você não vê aqui repetição da palavra legal, legalização do aborto 2 vezes, né? Nós não percebemos mais esse tipo de problema, tá? Aqui tudo bem, foi retirado os 2 pontos, porque foi colocado a expressão dentre eles. Os religiosos, motivos religiosos. Os familiares, motivos familiares, olha a palavra implícita, né? Além da própria falta de conhecimento sobre o tema. Então, os 3 motivos ficaram bem colocados nessa introdução, e essa expressão além da foi sugerida também porque dentro da redação em si, a gente percebia que a falta de conhecimento sobre o tema, que levava algumas pessoas a quererem abordar por qualquer motivo, sem contar os riscos para a própria pessoa também, né? Além, obviamente, da criança, que, enfim, vai ser retirada, né? Esse pedacinho aqui foi bem trabalhado no texto. Então, esse além da enfatiza esse aspecto aqui dentro da redação. É um texto que conciso, é um texto que tem os elementos colocados aqui em forma de adjetivos, né? Os motivos religiosos, os motivos familiares, além da própria falta de conhecimento. Está bem colocado aqui, tá? Aqui por vários motivos. Religião, desconhecimento profundo do assunto e preconceito. Ficou um pouquinho vago, né? Então, quando você ajustou aqui, em uma palavra, né, religiosos e familiares, aqui não tinha como colocar em uma só palavra, tá? Até podia, né, o desconhecimento sobre o tema, né? Poderia ser, tá? De qualquer forma, de um modo geral, a gente percebe esse avanço em relação aos textos anteriores, certo? Vamos aqui agora à evolução do tema 2, que o tema era dignidade e trabalho. E aqui, novamente, a gente chama a atenção para a mesma sequência. Olha só. Nós temos o trabalho é o responsável pelo sustento do homem, que a gente sabe que ele precisa trabalhar para viver também. Isso é lógico. E também, além disso, da responsabilidade, trabalhar levanta a autoestima do homem. Ele se sente confiante e útil na sociedade em que ele vive, com as pessoas no dia a dia fazendo seu trabalho. Então, novamente, a gente observa que há muita coisa a se aproveitar de uma redação que não esteja gramaticalmente bem produzida, textualmente bem ligada, que tem os elementos bem relacionados. Apesar disso, a gente vê a opinião do estudante, a responsabilidade da iniciativa dele dentro do próprio texto. Né? Agora, quando a gente vê a segunda versão, nós começamos a perceber que
esses problemas textuais vão sendo amenizados. O trabalho é responsável pelo sustento do homem. A gente sabe que é fundamental trabalhar para levantar a sua autoestima. E ele sente confiança e útil na sociedade em que ele vive, fazendo seu trabalho também. Então você observa aqui, o texto 2 ele já está mais conciso em relação ao texto 1. Algumas coisas desnecessárias, como isso é lógico, nós retiramos, né? Também além disso, na mesma frase, complica. Trabalhar levanta a autoestima do homem, ele se sente confiante e útil, né? Essa colocaçãozinha do i duas vezes, a gente também pode rever, né? Na sociedade em que ele vive, esse em que ele vive também é uma coisa assim desnecessária, porque ele já está na sociedade, já está inserida, né? Ele vive com as pessoas no dia a dia, também é uma coisa muito óbvia, ele vive realmente com as pessoas. Enfim, quando você vê o texto 2, esses pedacinhos aqui foram retirados. E o texto 3? Olha só, o trabalho não só é fundamental para o sustento do homem, ainda que ninguém discorde disso, aliás, que isso, né? Eu acho que a intenção era colocar um disso, mas também, veja que esse mas também aqui é a continuação desta frase que antecede o aposto, tá? Mas também é imprescindível para sua autoestima, pois com ele qualquer pessoa se sente confiante e útil na sociedade, exercendo sua função. Esse texto 3 tem os elementos de coesão mais bem organizados, tá? Vejam só, o trabalho não só é fundamental para o sustento do homem, mas também é imprescindível para a sua autoestima. Veja como ficou muito mais bem organizado. E essa coisa aqui que ele falou, a gente sabe que isso é fundamental, e aqui em cima, isso é lógico, né? Colocamos entre travessões, porque é apenas uma informaçãozinha a mais, uma informação que não tem tanta prioridade dentro do texto, tá? A prioridade fica antes do período entre aspas, né? E olha que nós fizemos aqui uma forma de não só, mas também, né? Enfatiza essa expressão. Não só é fundamental, mas também é imprescindível, tá? Aqui nós tínhamos o trabalho é responsável pelo sustento do homem, a gente sabe disso, é fundamental para levantar a autoestima. Enfim, a gente reorganizou, priorizando palavras. Ele se refere ao trabalho, né? Pois com ele, qualquer pessoa, para evitar a palavra trabalho duas vezes, para evitar a palavra homem duas vezes, né? A gente optou pelo ele, se sente confiante e útil na sociedade, vírgula, exercendo sua função. Tiramos sociedade em que ele vive, tiramos que ele vive com as pessoas do dia a dia, tá? Enfim, quando você observa, quando você pausa esse vídeo aí, você vai reparar que não existe essa possibilidade de você fazer uma redação bem feita só com a primeira leitura, só com a primeira produção. Você vai ter que fazer o seu texto uma segunda vez, fazer o seu texto uma terceira vez. Quando você observa os problemas que foram apontados na primeira versão, você aprimora na segunda, aprimora na terceira, e aí você vai evoluindo texto a texto, com paciência, lógico, para uma redação mais bem produzida, tá bom? Por hoje é isso.